Olá, hoje eu vim preparar esse vídeo com o trabalho no meu computador sobre trabalho da disciplina cuja o tema central da disciplina nada mais é do que os aspectos antropológicos e sociológicos da educação. Eu queria me basear numa particularidade minha sobre as festas juninas, sobretudo aqui no meu bairro. As festas juninas sempre ocorrem em três pontos: escola, comunidade, igreja. Sobretudo por ter muitas igrejas esparramadas, né? Igrejas evangélicas, protestantes, igrejas espíritas, enfim. Mas vamos basear mais na católica, não por questão religiosa, mas porque ela está muito, para mim, está muito vínculo, muito próximo o sentido que eu quero que o meu trabalho leva a refletir. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse trabalho foi observar, fazer um memorial, tanto na escola que estudei, quanto com alguns colegas que ainda tenho até hoje. Também, juntamente com a comunidade, algumas entrevistas, sempre mantendo a distância por causa da pandemia, mas também observando os momentos marcantes da festa junina. A festa junina sempre ocorre, como todo mundo sabe, em junho, e as festas juninas, elas sempre um evento muito organizado, fechar o semestre, sem dúvida, eletivo, né, das crianças, encerramento do primeiro semestre, mas é um momento de comemoração, um momento de sentir uma espiritualidade comunitária, alegre, festiva. Tanto é que isso envolve muitas famílias. Tanto é que até hoje, né, até o ano passado, né, hoje, no caso da pandemia, não teve, mas até o ano passado a gente via as crianças indo todas fantasiadas, né, as mães levando seus bolos, né, os pais levando refrigerante, e aquela coisa interessante, aquela aglomeração de pessoas, todas querendo participar de uma festa onde a escola preparou. E é muito interessante porque a comunidade que eu vivo e observo, isso tem um espírito de fraternidade. Todos participam. Eu nunca vi, eu não me recordo, eu particularmente, como também não vi e não recordo, em nenhum momento, pessoas que não aprovam tal ato. É muito interessante porque o papel da escola, que todos já sabemos, é claro, é educar, transmitir um pensamento, um conhecimento de forma reflexiva, né? De forma de que a pessoa tenha um senso mais apurado sobre o conhecimento, sobretudo sobre o que a criança vai ser e crescer e aprender ao longo da vida e depois continuar na sua vida adulta. Então, é muito interessante porque na escola tem uma coisa fundamental: a arrecadação de verbas comunitárias ou arrecadação de comida para a festa junina. O primeiro ponto é o baile do rei e da rainha. Sempre, todos os anos, eu já participei e até ganhei uma vez, que a gente ganhava uma rifa e vendia para as amigas, parentes, e eles pagavam R$ 5, R$ 10, e isso ajudava economicamente a comunidade. E quanto mais se vendia, mais chances você tinha de ganhar o título de baile ou rainha da festa junina, é claro. E é muito interessante porque isso dá à criança um poder de autonomia. Eu me sentia muito legal, eu adorava ganhar aquelas rifles e vender. Achava muito interessante, eu vendia e vendia bem, né? E as comunidades, sem dúvida, a escola, sobretudo, ela mexia com a criança, né? Eu adorava, mexia com os colegas, eu adorava. Isso envolvia a família. Isso faz com que uma coisa fundamentalmente interessante na disciplina que eu percebi, sobretudo num conceito muito, que para mim marcou muito e fez muito sentido,
Não que os outros não tenham sentido, mas esse me começa claro como a água, é justamente o que Durkheim fala sobre a concepção de Durkheim, sobre a educação. Então, a educação, sem dúvida, tem um aspecto de fundamentação de preparação do indivíduo para a sociedade. Por esse motivo, educar, estudar a educação é um fato social. Eu achei muito isso interessante. Né? Então, perceber que a educação, ela prepara, ela auxilia, né? Lembrando que cada criança, cada comunidade, cada família tem seus valores, seus modos de pensar. Mas na escola, no geral, isso tudo vem junto. E todos têm alguns princípios universais. Né? E um deles é o espírito de fraternidade na comunidade. Nós tínhamos danças, nós tínhamos comidas, nós típicas, nós tínhamos o melhor mais bem vestido, né? Nós tínhamos fotos, nós tínhamos o professor interagindo com os pais de uma forma mais espontânea. Tanto é que a minha família ainda até hoje tem contato com uma das minhas duas professoras, Geografia e História. Ainda vez quando ainda mandei mensagem, bem menos, mas ainda se mantém. E isso é muito interessante porque esse conceito de que a educação para Durkheim é fazer com que ela seja um fato social. Né? Durkheim define então que a educação nada mais é, sinceramente, uma necessidade humana de auxiliar na formação de crianças e jovens sobre o que é a nossa sociedade, sobre os nossos valores sociais, sobre universais, é claro, eu coloco universal porque são valores universais, estou falando mais no sentido geral, de todos, né? Aquilo que entra no senso comum. Aí eu coloco isso entre aspas. E esse conceito de que a escola uno, porque se configura como uma base comum, é composto por sentimentos, valores, ideias e práticas que devem ser inculcadas em todas as crianças, sem distinção, seja que for a categoria social que ela pertence. É resumidamente o que há de comum a todos. Né? Então, dançar, nem todos são obrigados, mas participar, né, interagir, é uma coisa do senso comum. Então todos participavam, todos interagiam. Agora, o outro aspecto sobre a educação para Durkheim é o múltiplo, que depende dos meios, das classes sociais e das profissões. É claro que, como adolescente, você vai se identificando com algumas coisas mais claras, né? Com algum grupo específico. E na escola isso era evidente, tá? Aqueles que adoravam dançar e gostavam de dançar, e depois mais para frente esses outros tornaram-se professores de educação física, profissionais da educação física. Eu tenho uma que tornou amiga minha, ela adorava dançar e dançava super bem, muito bem, né? E a escola tem esse papel de levar o aluno a conhecer seus valores, suas habilidades, seus talentos, para decidir qual é a profissão que aquela criança vai desenvolver com o tempo na vida adulta. Eu acho isso muito interessante, porque para Durkheim, cada sociedade formula determinado ideal de ser humano. A sociedade determina o que espera do indivíduo. Né? Então, se espera do indivíduo algo intelectual, físico, moral. Mas, em outras palavras, seremos aquilo que a sociedade espera que sejamos. Mas eu acredito que podemos ir além do que a sociedade espera. Né? Então, para o autor, a básica da educação é constituída por ideal, que tem por função suscitar na criança um certo número de estados físicos e mentais que a sociedade a qual pertence é considerada indispensável a todos os seus membros. Então, a gente faz o que quer. Né? A gente não pode fazer qualquer coisa ou tudo que a gente desejar. Existe um equilíbrio, deve haver um equilíbrio. Né? Mas é bom eu ressaltar, sempre respeitando a individualidade. Né? Porque isso que eu acho interessante sobre o conceito de profissões. Porque cada criança gostava de ir para um pedaço da festa. Ou se vestia de policiais e adorava aprender alguém.
outros gostavam de ir para a comida, outros adoravam a decoração, outros adoravam a dança. E isso, né, é um espírito. Então, antes de a gente organizar a festa, a gente tinha que conhecer toda a festa, né? A gente tinha que conhecer de onde originou, né? Originou os povos nordestinos, por que no Pinguela é diferente de lá, né? E por que nós parecemos um pouco com um grupo mineiro, e por que a gente diferencia, por que essa comida é tão típica, não é? E é muito bom isso, achava muito interessante. Então, isso mostra muito claramente o que na disciplina fez muito refletir também sobre um outro aspecto que Durkheim construiu. Se falamos de profissões, então falamos de sociedades, não sociedade no singular. Então, sociedade que passa por dois estágios, mecânico e estágio orgânico. Claro que a estágio mecânico é aquela que é definida por uma tribo de índios ou é definida por um determinado grupo específico, não é? E nós falamos de sociedades orgânicas, é justamente mais específico, não especializado, desculpa, mais específico, a especialização do trabalho, que eu já falei no início um pouco, né? Então, a criança vai crescendo nesse espírito da festa junina e ali vai percebendo os traços em que ela mais se identificam. E é por aí que eu acho que a educação deveria mais caminhar, crescer, ajudar a criança a perceber aos poucos esses aspectos particularizados que precisam sim ser acompanhados. É claro, estamos falando de um nível de educação muito avançado, um sistema muito mais sofisticado e muito mais personalizado, o que de fato hoje, universalmente falando, não se tem. Pelo menos no meu bairro não se tem. Talvez teria, sem dúvida alguma, em outros bairros mais estruturados economicamente. Não é o caso do meu bairro. E que eu precisaria analisar com mais cuidado para poder julgar. Não se faz juízo de jogo sobre nenhuma cultura. O que eu aprendi, de fato, na disciplina, né? Se deve conhecer de forma afastada os seus valores pessoais, primeiro conhecer e não julgar. Aprender, ter a mente mais aberta. Claro que há um choque cultural entre quem está analisando, mas na ética profissional a gente deve separar entre o eu pessoal com o eu profissional. Então a educação é como socializar as novas gerações, mostrar a elas os valores universais que aquela comunidade, aquele país chegou no senso e leva isso e mantém isso como um sistema organizado patriarcal de forma nacional, né? Então, o ser individual constitui estados mentais de respeito apenas ao próprio indivíduo e à sua vida pessoal. O ser coletivo é o sistema de ideias, de sentimentos, hábitos que exprimem cada indivíduo, ou grupos diferentes aos quais ele faz parte. A crença religiosa, e aqui eu entro também a festa junina, na igreja católica, eu acho muito interessante que, do mesmo modo em que os pais preparam, ajudam, corram atrás para que os filhos participam da festa junina e tenham momentos prazerosos, se tiram fotos e se arrumam totalmente a roupa, o bigode feito no pincel preto, né? Então, da mesma forma acontece com a igreja católica a qual eu participo. Nós participamos da juventude e eu participo, claro, de formação de crianças na catequese, e isso também está muito presente. Claro que ali tem um sentido mais de comunidade, menos formal e mais espiritual, né? Mas nós também fazemos a festa junina e preparamos as crianças para dançar e de forma mais comunitária, mais voluntária, né? Dizemos assim, mais pessoal e espiritual. Então, e isso é interessante porque o que Durkheim falou sobre Estado e educação é uma coisa fundamentalmente importante. Não, a qual eu vou ler, que a importância do Estado cresce à medida que assume a função coletiva e busca a educação da criança na sociedade em que vive. Caberia a esse órgão esclarecer os princípios essenciais,
ser ensinado nas escolas, cuidar para que as crianças não os ignorem e os respeitem. Então, esses valores universais em que nossa nação criou, concordou, aceitou, é transmitido à criança, né? Então, aí vem a pergunta, então qual é o papel do professor? Apenas transmitir conhecimento? Então, na ação educativa e bem-sucedida na formação do ser associal como bebê, ou seja, ainda não tem nenhuma relação social, ele está nascendo, ele está crescendo, então ele está aprendendo a se relacionar, em um personagem bem definido que desempenha um papel útil na sociedade. O educador deve assim agir como hipnotizador. A criança, como hipnotizada, está numa situação de passividade, porque ela não conhece, ela está aprendendo, né? Aquilo que o senhor chamava há muito tempo de a tábua rasa. Nossa mente é a tábua rasa. Ela vai aprendendo conforme as experiências, conforme o intelecto, conforme a razão vai processando, né? Então, com a vontade da criança ainda é rudimentar. Então, a criança é muito fácil e suscetível a seguir os exemplos. Então, se você repete aquele movimento na dança da festa junina, com a parceira do lado dançando, olha a cobra, olha a chuva, é mentira. Isso é uma... Como é que fala? Isso é uma repetição de movimentos que nós declaramos universais da dança. É que a criança vai associando. Então, é muito difícil nós achar uma criança hoje, ou um adulto hoje, que não lembra que dançou festa quadrilha. Podemos até achar, mas é muito difícil, culturalmente falando. Então, despertem sua autoridade e sua ascendência moral o senso de dever na criança. Então, acredite e valorize a sua missão, pois ela é a voz de uma grande pessoa moral, a sociedade. Então, o professor tem esse papel social, né? Esse papel de sociedade, ele é o porta-voz da sociedade. É ele que transmite, porque às vezes, se a gente parar para pensar, os pais não têm tanto tempo para transmitir às suas crianças. Então, grande parte da vida das crianças, quem passa são os professores. Né? São nós, professores, eu acredito que um dia chegou lá, como fé e esperança. Então, é muito importante ressaltar isso, né? Então, ressaltar isso constantemente, né? Para esse aspecto fundamental de criança. E aqui eu concluo que ao analisar sobre as escolas, sobre a festa junina, relembrar esse processo, como foi transmitido para mim esses valores, e como é bom que eu ainda em adulto mantenho esses valores, foi graças à educação. Né? O professor, graças ao professor que transmitiu esse valor, transmitiu essa importância de conhecer as tradições, né? De participar em espírito comunitário, de saber o que é viver em comunidade. E viver em comunidade é justamente compartilhar e conhecer conhecer a educação, os valores, as tradições. Aqui eu vou relembrar um outro aspecto muito importante sobre o pensamento dialético, isso eu achei, porque eu acho muito interessante. Se falamos de profissões, nós temos que relembrar que aquilo que no marxismo ficou não muito claro, que posteriormente hoje está se retornando muito na filosofia, que é sobre o processo de alienação, né? A criança ela é hipnotizada, mas ela é protagonista do próprio processo formativo, né? Ela não tem consciência ainda, mas à medida que vai avançando o tempo, chegando à adolescência, a criança precisa entender que ela é protagonista da sua história e dos valores em que a sociedade construiu e está transmitindo para ela. Por quê? Porque a criança não pode chegar à adolescência e o adulto e virar um adulto que vai apenas executar uma profissão. Ele precisa ir além. Então, assim como o professor precisa estar ciente dos valores que está ensinando, a criança precisa entender, o jovem precisa entender, e o adulto precisa estar bem claro com isso, de que ele não está ali apenas para exercer uma profissão robótica.
Então, o modo como o trabalho é organizado, influenciado, como o trabalho executa a sua função, por isso também em todas as esferas da vida humana. Então, a vida não gira em torno do lucro e do salário, mas do prazer em trabalhar. Não é? Então, o trabalhador é tirado do conhecimento de produção. Ele não tem que apenas executar a produção, sim, mas ele tem que ter um conhecimento de como essa produção se acontece, realiza. Um engenheiro químico, um engenheiro alimentar, um, um professor precisa achar uma forma dinâmica de transmitir conhecimento para que não seja repetitivo e precisa se renovar, não é? Todos nós precisamos de se reatualizar, reabastecer-se para renovar. A criatividade é algo hoje essencial, sobretudo hoje na pandemia. Então, a organização do trabalho social na sociedade capitalista, segundo Marx, possuía, portanto, uma considerável diferença entre a relação de que era feita na sociedade feudal. Naquele período que predominavam as oficinas artesanais nas vilas e nas pequenas cidades, o mestre artesão era ao mesmo tempo executor, organizador do processo produtivo. Então, o artesão, ele comprava madeira, escolhia a madeira, fabricava a mesa, vendia e construía seu sucesso. Então, hoje, não sou eu que vou comprar madeira. Eu vou na loja e vejo. Já tem ela pronta. Então, às vezes, esse processo alienante é justamente porque as pessoas encontram facilidade naquilo que vai comprar e utilizar, mas não sabem de onde vem. Não sabe como foi ou como surgiu aquele material, não é? Como surgiu aquela matéria-prima para executar seu trabalho. Então, o trabalho social para Marx é que possui, portanto, a diferença entre o que era feito na sociedade feudal e o que era feito naquele tempo de Marx. Então, o produtor, então eu vou ler aqui o conceito para ficar mais claro. Então, o modo civilizatório marcado pela presença do capitalismo gerou uma fragmentação das atividades profissionais e é a marca registrada. Desta forma, a regra para a divisão do trabalho é aqueles que realizam trabalhos exclusivamente intelectuais e o grande maioria que executam tarefas manuais e repetitivas, sem exigência de uma elaboração mais complexa. A causa da consciência distorcida, construída pela grande maioria dos trabalhadores acerca de seu próprio modo de vida, é justamente essa divisão qualitativa do trabalho. Então, vamos conhecer o pensamento de Marx sobre o trabalho. Então, a solução é a educação plena, a formação acadêmica para o indivíduo, apoio técnico e social. Então, Marx e Engels percebiam as práticas da educação escolar como uma importante ferramenta que podia ser utilizada tanto para perpetuar o progresso de alienação e de dominação existente na sociedade capitalista, quanto para emancipar os trabalhadores desta realidade. O projeto de educação de Marx é a educação intelectual, mais a educação profissional, mais a educação física. Então, educação intelectual, conhecimento. Você precisa entender como se conseguiu, como se faz, como se produz um celular, uma câmera. Como que é, quais são os conceitos. Depois da educação intelectual é conhecimento. Educação profissional é algo mais específico, a profissão. Um médico, um enfermeiro, um professor, um bailarino, enfim. E depois da educação física, seus sentimentos, suas vontades, seus valores pessoais, juntamente com os valores universais da sociedade. Então, indivíduo realizado, criança bem informada, é quando todas as esferas da vida humana estão interligadas. Então, o processo educativo, eu concluo aqui, deve começar a ter um começo, meio e fim. A criança vai aprendendo com o tempo, mas ela precisa avançar sozinha. Precisa permitir que ela goste de escrever, que ela goste de ler, que ela tenha prazer e que ela pode ir além. Então, a educação não precisa ser um lugar que repete o conhecimento roboticamente. Não, ela transmite e quer ir além do conhecimento, explorar mais. Porque conhecimento é poder. Então, eu concluo que os aspectos antropológicos da educação e sociológico
é justamente que a educação no Brasil, hoje, ela precisa não mais reproduzir os livros das prateleiras, mas pegar os livros das prateleiras, leiam, registrar, conhecer e refletir sobre eles na nossa realidade. Então, para que o espírito de comunidade daquela festa junina não se mantenha apenas o espírito de comunidade na festa junina. Vai além, muito além do que a festa junina. O espírito de comunidade, o espírito de fraternidade deve se permanecer. Então eu concluo, né, essa aula, onde eu li alguns pedaços dos capítulos do Carmo do Caime, como era um projeto, um relatório, né, modo de referência em seguida, e aqui vai alguns aspectos. Né? Então, existe desigualdade social? Existe, sempre haverá. Né? Sempre haverá na história da humanidade desigualdades sociais, mas elas não são determinantes. Né? Então, a escola, minha escola, ela transmitiu valores de espírito de fraternidade, na qual eu, na vida toda, mantenho até hoje. Né? Mas tudo porque naquele momento, como criança, adolescente, eu não tinha consciência desse aspecto de espiritualidade e de aspecto de comunidade e fraternidade. Hoje eu sei dançar a quadrilha, a festa junina. Olha a cobra, olha a chuva. Isso eu lembro. Ficou registrado. Mas porque alguém, um adulto, me transmitiu. Então, o professor que me transmitiu, às vezes ele só quisesse só transmitir. Talvez não. Mas eu fui além. E todos nós precisamos sempre pegar o conhecimento e transformá-lo e ir além. Obrigado. Espero poder ter transmitido. Adorei fazer esse trabalho, muito legal. Achei muito, porque ele fez uma retrospectiva da festa junina. Sobretudo porque nesse mês elas aconteciam bastante, né? Então todos os finais de semana tinha festa junina e agora não tem mais. Tem uma saudade imensa das festas juninas, mas para um bem maior, para uma causa maior, se deve manter a distância, se deve manter a distância, se deve manter a quarentena. Eu achei muito bom, muito válido estudar uma disciplina e pensar com ela na realidade. Eu acho muito importante isso. Não tive isso em outra faculdade, não tive isso em outros cursos acadêmicos que eu fiz, mas eu achei muito válido refletir uma aula e fazer um relatório dela na minha realidade. Eu concluo que isso sim é um processo formativo personalizado, com senso crítico, com os pés na realidade. Então, o projeto educacional, os aspectos antropológicos e sociológicos da educação é percebermos que a educação pode ensinar novos protagonistas da nossa história e da nossa cultura brasileira. A festa junina é algo muito vasto na nossa cultura brasileira. O que é no Nordeste não chega aos pés do que é no Goiânia. E o que é em Goiânia não chega aos pés de Minas. E nenhuma é pior do que a outra. Cada um tem sua particularidade. É isso que constitui a cultura brasileira. Esse vasto campo de um único tema, mas que em cada lugar tem um significado e particularidade. Então, eu concluo que a festa junina da igreja do bairro tem o mesmo aspecto: fraternidade, comunidade. Então, alguns que eu encontro na escola, eu hoje não encontro mais, mas que eu encontro na igreja. Não, eu dancei com você. Nossa, nós fomos presos na festa junina, nos prenderam, né? Então, é muito importante e fundamental isso. Agradeço e espero poder receber um flashback desse vídeo. Acho fundamental isso, porque estou aqui para aprender, a crescer e evoluir. Obrigado.